Bom dia, seus lindos. Tudo bem com vocês? Então, essa lista de exercício aqui foi passada na aula passada para vocês. Vamos resolver e ver se tem alguma dúvida aí, beleza? A primeira questão fala o seguinte, ó. Uma carga elétrica negativa de menos 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs cria um campo elétrico no ponto P a 3 centímetros dessa carga, conforme a figura abaixo. Calcule o módulo do campo elétrico no ponto P. Então, galera, o exercício 1, a ideia é essa. Eu tenho uma carga elétrica de menos 2 microcoulombs, né, a uma distância de 3 centímetros de um ponto P. E eu quero saber qual que é o campo elétrico que essa carga gera nesse ponto P. Beleza? A primeira coisa que a gente pode tirar de informação é o quê? Se eu fosse desenhar aqui o vetor campo elétrico no ponto P, como essa carga é uma carga negativa, né, a gente está falando de carga pontual, o campo elétrico teria que estar em cima, né, de uma linha que a gente pode supor aqui, ó. Esse campo elétrico teria que estar para esse sentido, ó. Beleza? O meu campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele teria esse sentido. Por quê? Porque o campo elétrico tem que ser entrando na carga negativa. Então, essa carga negativa está aqui, o campo elétrico tem que ser na direção dessa carga negativa. Então, esse é o vetor campo elétrico. Beleza? Ele teria uma direção horizontal e o sentido da direita para a esquerda. Agora, o módulo do vetor campo elétrico, que é aquela equaçãozinha, né? A constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Beleza? O exercício ele não fala nada em relação à constante eletrostática. E normalmente quando não fala, né, você usa o 9, né, a constante eletrostática do vácuo, que é o 9 vezes 10 elevado a 9. Multiplicado pelo módulo da carga, que é menos 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância está em centímetros, né? Só que eu tenho que usar a distância em metros, porque a minha constante eletrostática, lembra que ela é Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então eu tenho que usar a unidade da distância em metro. 3 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu vou deixar o 9 vezes 10 elevado a 9. O menos 2, né? O módulo de menos 2 é 2 positivo, então 2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui dividido por 3 ao quadrado, que dá 9, né? Eu tenho que levar o 3 ao quadrado e tenho que levar o 10 a menos 2 ao quadrado, que é multiplicar os dois expoentes. Fica 10 elevado a menos 4. Beleza? E eu deixei o 9 ali exatamente por quê? Porque agora eu posso simplificar esse 9 com esse 9, né? Então eu vou ficar com o meu campo elétrico igual a 2 vezes, eu tenho 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6, isso tudo dividido por 10 elevado a menos 4. Pode até colocar 1 vezes 10 a menos 4, não tem problema. Né? 2 dividido por 1, 1 vai fazer diferença aqui na multiplicação e na divisão. Então, ó, potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. E aqui na divisão, potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Beleza? Então, você tem que fazer, aqui é soma, é 9 mais menos 6, e tem que subtrair o menos 4. Beleza? Então, ó, o meu campo elétrico vai ficar como? 2 vezes 10 elevado. Aqui eu tenho uma multiplicação, né, que eu vou somar os expoentes. Então, 9 mais menos 6. Eu gosto de colocar o parênteses para não esquecer a regrinha do sinal. E aí, aqui o expoente de baixo, né, é isso aqui de cima dividido pelo de baixo. Então, se é dividido, aqui eu tenho que subtrair esse expoente. Então, menos o menos 4. Beleza? Então, lembra que o expoente de baixo é o menos 4. Por isso que tem o menos aqui. E o menos é por causa da operação matemática, divisão. Então, você subtrai expoente. Então, meu campo elétrico vai ser 2 vezes 10 elevado. 9 mais com menos dá menos. Então, 9 menos 6 vai dar 3 positivo. Menos com menos dá mais. Então, 3 mais 4, 7. Então, 2 vezes 10 elevado a 7, Newton dividido por Coulomb. Então, esse é o campo elétrico da questão número 1. Beleza? Então, vamos para a questão número 2. O módulo do campo elétrico produzido por uma carga elétrica uniforme de um ponto P é igual a I. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto P, por meio do afastamento da carga, o módulo do campo elétrico nesse ponto muda para... Então, olha só.
é uma questão que é para você perceber essa relação do campo elétrico com a distância. Então, ó, a gente pode supor, né, uma carga, vou colocar aqui, ó, uma carga aqui, o ponto P, e a distância entre a carga Q e o ponto P é D. Essa é a primeira situação. Agora vamos para uma situação 2. O que tem que fazer nessa situação 2? O ponto P permanece no mesmo lugar. Então, o ponto P continua aqui. Só que a carga, ao invés de ter uma distância D, agora tem uma distância 2D. Dobrou a distância da carga. Então, a carga está aqui agora. E agora a distância é 2 vezes D. Beleza? Então, essa é a questão. E ele fala que aqui, nesse ponto P, eu tenho um campo elétrico. Se a carga é positiva ou negativa não vai fazer diferença, né, no módulo do campo elétrico. Tá? Então, vamos supor que o campo elétrico aqui, ó, seja de uma carga negativa, igual o outro ali. O campo elétrico na direção da carga. Meu campo elétrico aqui. Beleza? Ele fala que esse campo elétrico ele tem módulo E. Ele quer saber qual que vai ser o módulo nessa situação, sabendo que você dobrou a distância. Tá? Então, você pode só olhar para a equação e perceber que como a distância está ao quadrado, e eu estou dividindo por ela, então se eu dobrar a distância, eu tenho que fazer 2 ao quadrado, que dá 4. E meu campo elétrico, então, ele vai ser 4 vezes menor. Porque é o dobro da distância. Esse 2 aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Se fosse o triplo, se fosse 3, 3 elevado ao quadrado ia dar 9. Então, você diminuir a força, o campo elétrico em 9 vezes. Tá? Então, dá para você só analisar dessa forma, mas matematicamente, ó, eu vou escrever o campo elétrico da situação 1. Na situação 1, eu tenho uma constante eletrostática que eu não sei, mas eu sei que existe, né, o K. Eu tenho o módulo da minha carga aqui. Isso aqui dividido pela distância, que é D ao quadrado. Então, esse é o campo elétrico na situação 1. Se eu sei os valores de K, Q e D, eu consigo achar o módulo do campo elétrico numericamente. Mas eu sei que ele é dado por essa equação. Tá? Aí, agora, eu vou escrever o campo elétrico da situação 2. Ó. Na situação 2, eu tenho uma constante eletrostática, que é a mesma, né? É o mesmo lugar, ele só alterou a distância da carga, mas é o mesmo meio. Eu tenho a carga, continua o mesmo valor que aqui, só que agora eu tenho uma distância 2D. Então, é 2D ao quadrado. Beleza? E aí, eu posso escrever essa equação agora dessa maneira. Ó. O meu campo elétrico 2, ele é o K vezes o módulo de Q. Isso aqui dividido por 2 ao quadrado dá 4. E D ao quadrado dá D ao quadrado. Agora, repara o seguinte. Esse pedaço aqui, ó, da equação, ele é exatamente igual a esse pedaço da equação. Esses dois caras aqui, ó, eles são iguais. Então, eu posso pegar isso aqui e chamar de E1. Então, meu campo elétrico 2, ele é igual, isso tudo aqui é o E1. Então, fica E1 dividido por 4. Beleza? Então, essa aqui é a resposta. O meu campo elétrico 2, ele é o campo elétrico 1 dividido por 4. Ele fica 4 vezes menor. O campo elétrico 2 é 4 vezes menor do que o campo elétrico 1. E aí, se olhar as alternativas aqui, eu tenho a letra A, o E dividido por 4. Né? Se o campo 1 vale E, só voltando aqui, ó, porque aqui eu chamei de E1, mas ele fala no exercício ali que esse campo E1 vale E. Então, eu posso escrever o quê? Eu posso escrever que o E2 é igual a E dividido por 4. Só para tirar aquele 1 aqui para ninguém confundir, o E1 vale o campo elétrico da carga, que eu chamei de E1, ele fala que vale E, esse campo que vale E, o módulo. Então, é o E dividido por 4. Beleza? Então, essa que é a ideia dessa questão aí, número 2. Então, vamos para a questão número 3. Qual é a intensidade do campo elétrico de uma carga elétrica de menos 12 vezes 10 a menos 6 coulombs num ambiente em que a constante dielétrica vale K igual a 5 vezes 10 elevado a 9, num ponto distante 2 centímetros dela.
Então ele chamou de constante dielétrica. Então pode ser constante eletrostática, constante dielétrica. O constante dielétrica ele é mais utilizado quando fala de capacitor, tá? Que eles têm um meio entre as duas placas do capacitor e esse meio a gente fala que é o dieletro, tá? Mas é a mesma coisa ali pra gente, né? É o meio constante eletrostática ou o constante dielétrica. Eu tenho uma carga de menos 12 microcoulombs, de menos 12 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? A distância de 2 centímetros da carga e a constante eletrostática agora 5 vezes 10 elevado a 9. Né? E eu quero saber qual que é o campo elétrico nesse ponto. Então, uma carga negativa, de novo, né? O meu campo elétrico ele vai ser apontando para a carga negativa. O campo elétrico está para cá. Né? E o módulo desse campo elétrico eu calculo utilizando aquela equação que a gente já viu, né? A equação do campo elétrico aqui, a constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, a minha constante eletrostática vale 5 vezes 10 elevado a 9. A minha carga, né, o módulo dela aqui, ó, 12 vezes 10 elevado a menos 6. Isso dividido pela distância ao quadrado, que é 2 centímetros. Tem que lembrar de colocar metros. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 2 metro. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, meu campo elétrico agora vai ser o quê? 5 vezes 10 elevado a 9. O 12, né, negativo, sai do módulo positivo. 12 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui, dividido por 2 ao quadrado, que dá 4. Vezes menos 2 vezes 2. 10 elevado a menos 4. Beleza? Então, o meu campo elétrico vai ser o quê? Eu vou simplificar aqui já o 12 por 4. Ó. 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, ficaria 5 vezes 3 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Então, ó, o meu campo elétrico ele vai ser 5 vezes 3 dá 15 vezes 10 elevado. Aí eu vou fazer aqui, ó, 9 mais menos 6 dividido por 1 vezes 10 a menos 4. O meu campo elétrico vai ser 15 vezes 9 mais com menos dá menos, 9 menos 6, 10 elevado a 3. E aqui 1 dividido por 10 elevado a menos 4. Então, da outra vez eu fiz direto, aqui eu só separei, né? Então, 15 dividido por 1 dá 15. E aqui, 10 elevado a 3 dividido por 10 a menos 4, fica 3 menos o menos 4. Meu campo elétrico, então, vai ser 15 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb. Beleza? Então, essa é a resolução aí do exercício 3. Vamos para o exercício 4. Qual o módulo do campo elétrico resultante no ponto A da figura a seguir? Então, para achar o campo elétrico resultante naquele ponto, né, você tem que calcular o campo elétrico da carga 1, ali naquele ponto, calcular o campo elétrico da carga 2 naquele ponto e poder perceber se esses campos têm a mesma direção, têm direções opostas, se a direção entre eles tem um certo ângulo. E aí a gente precisa fazer isso para calcular. Lembra que o campo elétrico é um vetor. Então, ó, eu tenho uma carga 1 de menos 8 microcoulombs, uma carga 2 de 9 microcoulombs. A distância da carga 1 até o ponto A são 2 metros. A distância da carga 2 até o ponto A são 3 metros. Beleza? Então, ó, o campo elétrico gerado pela carga 1, ele é a constante eletrostática, que é 9 vezes 10 elevado a 9, né? A carga de menos 8 microcoulombs, então menos 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado. A distância ao ponto A são 2 metros, então eu tenho 2 ao quadrado. O campo elétrico gerado pela carga 2 naquele ponto, a constante eletrostática, o módulo da carga ali é 9 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância, são 3 metros ao quadrado. Beleza? Então, ó, aqui eu vou ter que meu campo elétrico 1, ele é 9 vezes 10 elevado a 9. O 8 negativo sai do módulo positivo, dividido por 2 ao quadrado, que é 4.
aqui eu vou ter 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado por 9 vezes 10 a menos 6, dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Então, eu posso simplificar um 9 aqui, e posso simplificar o 4 com 8. Aqui vai sobrar 2. Então, ó, esse meu campo elétrico aqui, ele é 9 vezes 2, né? Vai dar 18, vezes 10, 9. Aqui, potente mesma base, soma os expoentes, né? 9 mais menos 6 vai dar 3 Newton por Coulomb. Aqui, eu tenho o 9, né? Um 9 simplificou, então 9 vezes 10, 9 com menos 6 vai dar, então, 3 Newton por Coulomb. Então, campo elétrico 1, campo elétrico 2. Vamos olhar aqui agora, ó, nesse ponto aqui, se essa carga é negativa, o campo elétrico da carga 1, ele está apontando para cá, ó. Então, esse aqui é o campo elétrico da carga 1. A carga 2 é positiva. Se a carga 2 é positiva, o campo elétrico tem que ser saindo dela. Então, saindo dela também é apontando nessa direção. Então, o campo elétrico da carga 2 também é apontando nessa direção. Então, eu tenho os dois campos elétricos apontando na mesma direção, no mesmo sentido. Então, eu somo esses dois campos elétricos. Então, o campo elétrico no ponto A, ele é 18 vezes 10 a 3, mais 9 vezes 10 a 3. Então, meu campo elétrico no ponto A é igual a 27 vezes 10 a 3 newtons por Coulomb. Beleza? Se você tivesse duas cargas negativas ou duas cargas positivas, os campos teriam sentidos opostos. E aí você teria que subtrair, faria um campo menos o outro. Beleza? E aí, se tivesse campos diferentes, né? Com sentidos, direções diferentes, formando ângulos diferentes de 0 e 180, né? Se você tivesse, por exemplo, um campo elétrico assim e um outro campo elétrico assim, fazendo um ângulo de 90 graus entre eles, aí você teria que fazer, né, para achar o campo resultante, o teorema de Pitágoras, né? Para achar o campo elétrico resultante, teria que fazer raiz quadrada do campo elétrico 1 elevado ao quadrado, mais o campo elétrico 2 elevado ao quadrado, né? Tirar essa raiz e achar o campo elétrico resultante. Lembra que a partir disso aqui você consegue formar um triângulo retângulo, aquela ideia de vetor, né? Para achar o vetor resultante. Então seria uma forma, né? Se fossem campos elétricos assim, ó, por exemplo, e não forma um ângulo de 90 graus, aí você teria que fazer o quê? Teria que saber esse ângulo aqui, ó, qual ângulo é esse, e aí decompor em campo elétrico na direção X, campo elétrico na direção Y, né? E aí fazer o que? Aqui sentidos opostos subtrai, seria na direção Y, ia sobrar um na direção X e um na direção Y, fazer o teorema de Pitágoras. Então, pouco a pouco, a gente vai entrando nessa parte vetorial do campo elétrico, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona, beleza? Então, galera, a resolução dos exercícios eram esses 4 exercícios e espero que ajude vocês. Qualquer dúvida, mandem mensagens. Beijo, beijo. Tchau, tchau.